Meu irmão, essa palavra não é para o mundo. Essa palavra, o mundo não frutifica não. O mundo são árvores infrutíferas mesmo. Na verdade, o mundo, o estar no mundo, nem vida tem. Porque vida é em Cristo. Essa palavra é para aqueles que estão no povo santo, que precisam frutificar. Se não frutificar, o machado está à raiz das árvores. Por isso que Jesus fala uma coisa que é muito interessante. E naquele dia me dirão: ah, Senhor, profetizamos no teu nome. Ah, Senhor, curamos no teu nome. Ah, Senhor, expulsamos demônios no teu nome. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, ó praticante da iniquidade, que eu nunca vos conheci. Olha só como que o Senhor vai falar naquele dia. Eu estou falando do Senhor, aquele que é amor, bondoso, misericordioso, compassivo, tardio em iraço, longânimo. É esse que vai falar naquele dia, não é o inimigo não, é Deus, é o Filho de Deus na verdade, que vai falar: olha, eu nunca vos conheci. Mas aí a gente para meditar numa coisa, meu irmão, profetizar é para o mundo? O mundo profetiza? Não profetiza. O mundo revela o oculto e o escondido? Cartomante, essas coisas, isso é tudo engano do diabo, não caia nessa história. Eu queria até falar uma coisa aqui, que eu sei que não tem nada a ver com isso, é uma coisa que vale a pena chamar a atenção para isso. Meus irmãos, signo é coisa mundana, coisa do diabo. Não, eu vejo alguns irmãos postando algumas coisas de signo, eu falo, não acredito no que eu estou vendo. Esse dia eu vi, e até foi um conhecido meu, uma conhecida minha, eu logo falei com ela por telefone, olha, eu não fiz isso não. Eu falei: fez, não, tá lá, ué. E eu não fiz não, então alguém fez isso aqui. E ela, sem querer, clicou no negócio lá e acabou aparecendo, ela compartilhando um negócio de signo. Eu sei que não foi porque ela quis, mas signo é uma coisa mundana, meu irmão. Não tem nada de Deus nesse negócio. E aquilo ali não tem verdade nenhuma. Ah, o signo de tal, do mês tal, é o signo tal, a sua vida é assim, sua personalidade é forte, coisa. Isso daí é tudo do diabo, isso é tudo engano. O problema é que Satanás, ele é o mestre no engano, ele sabe bem enganar. Quando ele mente, ele fala aquilo que ele é próprio. Não é tirar um coelho de uma cartola, é fazer coisas que parece ser, mas na verdade não é. Mas olhando parece. A pessoa: aí, caramba, isso bateu comigo mesmo. E olha que eu nasci nesse mês e assim eu sou dessa maneira. Isso é do diabo mesmo, para enganar você. Não entra nessas coisas. Mas voltando lá, eu preciso dar frutos. Aí eu lembrei, você não profetiza da parte do diabo. Você pode profetizar da parte da carne, mas não se cumpre porque é da carne. Expulsar demônio. Existe alguém no mundo, algum mundano que tem autoridade para expulsar demônio? Fala para mim, vocês já viram isso? Meu irmão, não tem. Não se submete. E olha que eu vou falar para você, eu já vi coisas que assim, constrangedora. Numa congregação onde eu congregava, um presbítero na casa do Senhor, meu irmão manifestou um demônio, ele foi expulsar o demônio na hora se levantou e falou: você não sai mesmo, você é um adúltero, você não tem autoridade para isso. Na hora aquele irmão baixou a cabeça, não tinha o que falar, e a gente ali expulsamos o demônio dele, apartamos o irmão, porque e é assim para envergonhar o servo de Deus, né? Falando em voz alta, gritando, e tiveram que tirar o irmão, a gente expulsando o demônio ali, porque na carne você não faz. Essa palavra, expulsar demônio, você pode ser o homem mais forte do mundo, mas você não tem poder para expulsar o demônio. Curar, alguém consegue curar outros senão pelo Espírito de Deus? Tem a questão do engano aí, esses falsos médicos que apareceram na época aí com coisas estranhas, depois foi descoberto que tudo é falso. Mas curar igual João e Pedro indo para o templo orar ao Senhor, estava ali um paralítico, se não me falha a memória, desde nascença, se não me falha a memória, ou 38 anos parece, e ali falou: olha, pedindo esmola, ele falou: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E na mesma hora o homem levantou e andou. O Senhor está falando desses que curaram, profetizaram, expulsaram um demônio, mas o Senhor não os conhecia. Sabe por causa de que o Senhor não os conhecia? Porque não geraram frutos, meu irmão. Dons não tem nada a ver com frutos.
dons é uma coisa que a gente tem falado aqui, que é dado pelo Espírito de Deus. Aqui está a congregação, tem um pastor, tem uma pastora, tem presbítero, tem diácono, tem evangelista, tem pessoas com operação de milagre, com operações de intercessão, e assim vai, porque o Espírito vem, porque aqui é um povo de Deus, então logo tem o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus vem e sopra em cada um de maneira particular, como Ele quer, porque Ele sabe a organização como Ele quer da igreja. Então um ele levanta com uma coisa, outro ele levanta com outra, e assim vai. Um ele dá voz para louvar, outro ele dá autoridade para expulsar demônio, e assim vai. Só que isso é um dom do Espírito. Frutificar, eu como árvore preciso frutificar. Isso cabe a mim. Eu preciso, porque o Senhor já me deu todas as condições de frutificar, meu irmão. Ele deu a semente, dá a chuva, e a chuva temporânea, a chuva aceródia, a do seu tempo e a de fora de tempo. Ele te livra das pragas, dos maus, para poder a plantação não ser surpreendida por uma praga. O Senhor dá todos os cuidados para você crescer, florescer e frutificar. Agora, se você não frutificar, o Senhor não nos conhecerá, meu irmão. Isso é duro, mas isso foi o que Jesus falou. As pessoas falam, não, mas Jesus é amor. Lógico que Ele é amor. Por isso que Ele fala dessa maneira. Olha, o machado já está posto à raiz das árvores. Jesus fala a mesma coisa que João fala. E a gente pouco ouve isso dentro da igreja, meu irmão. A graça, ela é algo fantástico da parte de Deus. Mas somente a graça, a graça é um ato único na vida daquele que estava perambulando por outros caminhos, de uma hora para outra encontrou o Senhor. É graça, pagou sua dívida, foi justificado, os seus pecados foram perdoados. O Senhor arranca, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor tira o pecado do mundo, que isso é um milagre, e a pessoa agora, o Senhor vai e fala, vai e frutifica. O Senhor fala isso. Agora, frutificar está ligado a isso aqui, ó. Meus irmãos, não caia nisso. Não é só aqueles que estão na frente que tem que saber as Escrituras. Todos nós temos que saber. O meu desejo aqui é lógico, está explicando as coisas que para aqueles que estão aspirando a essas funções. Mas o desejo fundamental, eu sei que é do pastor, eu sei que é dos irmãos que estão à frente, é de que todos conheçam a palavra. Se tiver de 100, se 10 abrirem o coração para a palavra, meu irmão, eu já estou feliz demais. Você vai ver que geralmente a palavra, o ensino da palavra é para poucos. Jesus andava com multidão, mas só 12 estavam com ele aprendendo ou recebendo os mistérios ocultos do reino de Deus. Era só 12 mesmo. E geralmente é assim, quando ele falava em parábolas, abria sua boca em parábolas, as pessoas não entendiam, muitos por não entender iam embora, mas os discípulos, mestre, nós não entendemos aquilo que tu falou. Aí ele fala, a voz é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles, não, foram embora. Uma multidão, povo de Deus, uma multidão, mas só 12 estava pertinho para querer conhecer as Escrituras. Ah, mas é porque eles foram apóstolos. Não, não é isso não, meu irmão. É porque eles entenderam a necessidade de aprender as Escrituras. Se aprende dessa maneira, lendo as referências, ouvindo aquele que ensina a palavra, aquele que foi chamado para ensinar a palavra. E é assim, meu, pedindo ao Senhor, porque o Senhor dá entendimento. Esse na verdade, o objetivo maior nosso é de que os irmãos se inclinem para a palavra, e isso para a salvação de todos aqui, amém? Lá em Atos capítulo 20, versículo 17, vai dizer uma coisa muito interessante. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. O apóstolo Paulo aqui estava em Mileto e ele manda chamar de Éfeso os anciãos daquela igreja, daquela congregação que ali estava. Ancião. Na Bíblia de alguém está escrito diferente aí, a palavra ancião? Do irmão está? Os presbíteros da igreja. Do irmão está presbítero. Tem alguma Bíblia aí com bispo?
nenhuma como bispo. A minha está ancião, do irmão está presbítero. Tem algumas bíblias que nesse texto fala presbítero. Eu tenho até aqui no celular algumas versões que baixei, que vai mostrar bispos, mas aqui embaixo vai mostrar mais. Olha só, então Paulo manda chamar os anciãos lá de Éfeso a Mileto. E tendo ele chegado, disse-lhes: vós bem sabeis de que modo tenho portado entre vós. De modo que me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações que pela esse lado dos judeus me sobrevieram. É assim que esses que estão sendo chamados têm que estar, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, em tribulações, mas é proveitoso isso. Olha só: como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Esse é o nosso dever. Esse é o dever daquele que foi chamado a ser pregoeiro, pregador do Evangelho, meu irmão. Eu acho esse texto aqui muito bonito, triste, porém muito bonito. Vocês vão ver. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe de uma coisa principal que todos esses que são presbíteros, bispos, anciãos, diáconos, eu não botei os outros dons aqui, mas a gente já leu, tem diversos outros dons, eu não botei os ministérios, porque eu já botei na outra vez: pastores, mestres, profetas, apóstolos e evangelistas. A gente vai escrever, mas a gente está englobando tudo aqui. Se tem uma coisa da qual a gente foi chamado para anunciar, é o reino de Deus. Porque o que estava na boca de Jesus, o que estava na boca de João, aquele que batizava, era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha o apóstolo Paulo fazendo a mesma coisa. Ele estava pregando arrependimento aos homens, para que os homens se arrependessem, porque era chegado o reino dos céus. É uma coisa que tem que estar no nosso meio, no trabalho, na escola, na faculdade. Meu irmão, não entenda da maneira como que muitos têm ensinado. Não, uma coisa é a minha vida espiritual, outra coisa é minha vida social, minha vida familiar, minha vida conjugal. Meu irmão, essas coisas não se desassociam da outra. Se você é servo de Deus, você é um bom pai, um bom marido, você é um bom trabalhador, você tem a sua vida social, mas não se separa essas coisas, porque eu fico vendo alguns ensinamentos assim que, não, eu tenho que separar minha vida na igreja na minha vida aqui na sociedade. Eu não tenho como, é difícil de conceber isso, porque, meu irmão, eu tenho que ser aquilo que eu sou dentro da igreja, na minha casa, no meu trabalho, na sociedade, no ambiente alegre, triste. Eu tenho que manifestar as características de servo de Deus, dependente do lugar que eu esteja. Eu não estou falando que você tem que pregar a palavra em todos os lugares, não é isso. A gente prega a palavra quando há oportunidade, quando te deixa. Você não vai sair daí, sair pregando a palavra de qualquer maneira, não é isso. Mas a sua vida é uma só. Você hoje é servo de Deus, filho de Deus, e você manifesta essas características aonde você estiver. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E olha só: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha o que o Espírito de Deus testificava para o apóstolo Paulo. Ele não sabia, estando ele numa cidade, ele não sabia o que ia acontecer na outra cidade. Quando ele chegava, o Espírito de Deus falava para ele. E o que esperava ele? Tribulações e perseguições. Meus irmãos, o evangelho que está sendo pregado hoje é uma coisa assim muito fora da Bíblia. Por quê? Porque esse evangelho de glória, de fama, não era isso que os nossos irmãos vivenciaram.
Não era isso. Eles não vivenciaram isso. A gente, estando, sendo coluna na casa do Deus vivo, meu irmão, o que nos espera é tribulações, é lutas espirituais, mas certamente você vai vencer todas elas, porque Cristo é vencedor e Ele te faz vencedor. Mas não é essa pompa toda de fama, disso, daquilo outro, essa vida. Isso aí não tem nada a ver com vida, a questão financeira, de privação, porque quando a gente fala de aflição, tribulação, eu não sei por causa de que muitos pensam logo em falta de dinheiro, coisa parecida. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, o apóstolo Paulo aqui está falando do bom combate contra o reino das trevas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principais e potestades que atuam nas regiões celestes. Então, você pode ser rico e ser servo de Deus e pelejar, combater o bom combate, como você pode ser uma pessoa desprovida de uma condição financeira boa e também combater o bom combate e viver uma vida digna. Isso não é disso que ele está falando aqui. Ele está falando que sim, o evangelho é luta, meu irmão, mas é espírito e poder, é glória. Mas essa fama toda, esses grandes pregadores, meu irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu não gosto nem de estar falando sobre isso, porque é difícil, mas vamos lá. Mas olha o que o Espírito anunciava a ele. Anunciava que, tá para vir aí, Paulo, prisões, tribulações, perseguições, é isso que te espera, meu irmão. Mas a vida do apóstolo Paulo foi uma vida fantástica, meu irmão. Eu vou falar para você, um homem privilegiado que foi, mas foi, a palavra ele descreve o que ele passou. Foi chicoteado 2 vezes, 49, chibatada menos uma. Sofreu 2 naufrágios, foi picado por serpente, perseguido pelos judeus, perseguido por Roma. Meu irmão, a vida dele assim, cheia de tribulações, mas um homem que viu o poder de Deus. É disso que a gente não tem que ficar preocupado com as tribulações, mas sim em ver o poder de Deus, em ver a manifestação do poder de Deus, porque o evangelho é espírito e poder, não é uma coisa monótona, né? Isso aqui não é uma religião, a gente não está numa religião, a gente está servindo ao Deus vivo, que nos dá a capacidade para atuar no reino espiritual, e a gente precisa alcançar isso aqui que esse irmão aqui alcançou. Mas nada, olha só o que ele vai falar: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele sabia o ministério que ele recebeu, ele era um apóstolo chamado por Deus, e ele faz questão de muitas das vezes testificar isso. Eu sou apóstolo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Ele defendia por muitas das vezes o ministério dele, isso por ocasiões específicas, não cabe agora falar, mas ele defendeu várias vezes, mas ele era um apóstolo. Isso é uma coisa que eu acho, né? E acho, vendo isso na palavra, que ele era um mestre, nas escrituras ensinava. A palavra fala que ele é chamado um profeta também, ele tinha esse ministério de profeta, porque revelava o oculto escondido ali por intermédio de Deus, e também exercia uma função de pastor, como poucos. Cuidado que ele tinha com as almas era poucos. Estou falando isso, depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eis agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Ele já está se despedindo aqui. Eu falei que é triste porque é uma despedida do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso. E foi uma igreja a qual ele teve uma participação muito grande ali. E aqui ele sabe, o Espírito de Deus já tinha falado com ele que ele não voltaria, os irmãos não mais veriam o rosto dele aqui. E você vai ver que há um choro, há lágrimas aqui, os irmãos de coração apertado, não queria deixar ele ir, mas ele sabia, se fosse para Jerusalém, ele não voltaria. E logo em seguida, como de fato foi, logo em seguida ele foi morto, né? Mas olha só: eis que agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo
do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. É disso que essa é a responsabilidade que nos cabe. Daquele que anuncia a palavra de Deus, ele tem que anunciar, ainda que as pessoas que estão lá na frente não vão gostar, ainda que ele vai ser caluniado, ainda que ele vai ser defamado, ainda que pessoas vão se levantar e vão protestar contra ele, não importa. O que importa é que o sangue de vocês não é sobre mim, porque eu anunciei o evangelho como recebi. Esse é o compromisso do servo de Deus, que recebeu a autoridade de Deus para anunciar o evangelho. Tem pessoas que recebem algo de Deus e segura, fica com medo, se acovarda, teme. Meus irmãos, isso não é brincadeira. O sangue de muitos naquele dia pode ser cobrado daquele que estava na posição de falar e não falou. Mas o que a pessoa ia achar? Olha, eu vou falar para vocês, no Brasil, eu aprendi a palavra, uma boa parte da palavra, da maneira que é para se aprender as escrituras, com o mestre ensinando as escrituras. E esse homem que eu aprendi, bons anos da minha vida, aprendi com ele a palavra, eu vi, meus irmãos, eu testemunhei. Ele muitas das vezes usou esse texto aqui, olha, em congregações que ele foi, ele era chamado para muitas congregações, ministrou em diversas congregações no Rio, Niterói e em outros lugares, e assim, em algumas ele anunciava esse texto aqui, olha, o sangue de vocês não é sobre mim. E eu vou falar para vocês uma coisa, meus irmãos, esse homem, muitas vezes, as pessoas levantavam, cuspia na cara dele. Uma vez, ele tomou um soco na cara, e ele nem viu, porque ele estava sentado, numa roda de irmãos aqui assim, ele sentado, falando das escrituras. Um irmão se levantou de lá, mas deu um soco de baixo para cima nele, pegou aqui assim, e ele quase que apagou, pediu para que os irmãos se juntaram para tentar agarrar o outro irmão. Ele falou, não, deixa, mas ele sempre falou da palavra. Doa quem doer, verdade, e você vai ver que a palavra testifica dela mesma. A correção no presente momento não traz alegria, mas lá na frente ela traz um fruto digno de arrependimento. Geralmente a verdade, meu irmão, quem está no erro, quem está no engano, quando é confrontado com a verdade, e se tiver demônio então na história, e geralmente tem, aí que o negócio aperta. Mas o que cabe a nós é falar da palavra. Se você tem a palavra, você fale. Se você foi chamado para isso, você ensine, corrija, exorte, console, porque o Senhor um dia vai pedir conta a você daquilo que Ele te confiou. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Na Bíblia de vocês está escrito o que aí? Ninguém está acompanhando, não? Cuidai de vós mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Na minha está escrito bispos. Tem alguma diferente da minha? Lá no versículo 28. Na minha está escrito bispo. Ele está falando aqui, ó. Por que eu li esse texto? Porque esse texto vai dizer uma coisa a respeito desses aqui, ó. Presbítero, bispos e anciãos. Eu acabei de ler no primeiro versículo que Paulo estava em Mileto e chama os presbíteros, o presbitério ali, aqueles que estão à frente daquela congregação lá em Éfeso, para vir a Mileto. E ele fala agora mais abaixo o seguinte, olha, cuidai vós mesmo da igreja, que o Espírito Santo de Deus vos constituiu obispos. Na dele estava presbíteros. Versículo 28, está falando? 28. Conclui, tendo cuidado de vós mesmos e de todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como Episcopado? Episcopos quer dizer episcopado. pastoreadores da igreja de Deus que ele comprou com sangue do unigênito. Tá vendo aí? Eu estou falando supervisores. Supervisores.
bispos, supervisores. Na verdade, por que eu falei isso? Aqui eu não quero entrar no mérito da questão de organização de cada denominação. Eu sei que cada denominação ela tem uma organização em relação a funções distribuídas. Mas o que eu estou falando aqui é da Bíblia. O que a Bíblia nos mostra? Que geralmente esses três aqui são a mesma coisa. Só o sentido da palavra que é diferente. Presbítero, bispo e ancião é a mesma coisa. E você vai notar, a gente vai ler, que esses daqui, eles são homens que são amadurecidos. O próprio ancião e o bispo, a tradução deles é de pessoas amadurecidas no evangelho que receberam uma função. Geralmente a função de pastorear, de ser mestre, de ser evangelista, de ser apóstolo ou de ser evangelista, ou de ser diácono, pode ser também. Mas isso daqui é a mesma coisa, biblicamente falando. Para não ficar só nesse texto aqui, abre comigo aí em Pedro, 2 Pedro, se não me falha a memória. Segunda Pedro, primeira Pedro 5. Olha só o que o apóstolo Pedro vai falar. Aos anciãos, na Bíblia de alguém está diferente da minha? Provavelmente está, do Jean deve estar. É o 1 Pedro 5. Presbítero do pastor. Presbítero. Na minha está ancião. Presbítero do irmão. Então, aos anciãos, aos presbíteros que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, que sou bispo com eles. Olha o que o apóstolo Pedro está falando. O apóstolo Pedro é um apóstolo que é entre as colunas, né? O apóstolo vem primeiro, a gente já leu isso, né? Primeiro o Senhor deu apóstolo, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Ele é um apóstolo que também é um ancião, que também é um presbítero, porque ele é uma pessoa amadurecida no evangelho que recebeu uma função, que recebeu um ministério. Geralmente, apóstolo, pastor, mestre, compõem o corpo do presbitério da igreja, aqueles que receberam uma autoridade para desempenhar a função dos ministérios da igreja. Então você vai ver muito isso nas escrituras. O apóstolo Paulo vai anunciar isso. Eu não vou ficar, eu anotei ali um monte de referência, mas o tempo é muito curto. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Geralmente você vai ver presbíteros que são profetas. Você vai ver anciãos que são pastores. O apóstolo Paulo acabou de falar isso ali em Atos. Isso é uma coisa que às vezes tem denominações que trata diferente. Não quero aqui dizer se está certo ou se está errado, mas o que a gente está mostrando aqui biblicamente é assim que Deus vê. Aí tem esse daqui, ó. Tem esse daqui, que esse daqui é uma função separada, que é diferente de presbítero, né? Que você vai ler aqui agora comigo. Abre em Atos. Depois, se vocês quiserem, você pode ler lá em Filipenses 1:1, Romanos 7:4, Gálatas 5:16, Tiago 4, de 1 a 4. Vai fortalecer isso que eu estou falando para vocês. Em Filipenses vai dizer assim, ó, Paulo, não precisa abrir não, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos.
com esse corpo dos presbitérios, dos bispos, dos anciões e diáconos. Está vendo que ele faz essa distinção de presbíteros ou de bispos e diáconos, que são funções diferentes. Agora a gente vai lá em Atos. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 vai dizer, vai mostrar. Essa é uma das primeiras vezes que aparece essa função aqui, ó, diácono. E vai mostrar por causa de que aparece essa função. Diácono significa aquele que coopera, aquele que serve, né? Essa é uma palavra grega, né? Por isso que eu fiz questão de botar o K ali, porque é assim que se escreve em grego, né? É uma palavra grego para aquele que é um servente, é aquele que serve, é aquele que cuida dessa área que a gente vai ver aqui, ó. Capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja cresceu, isso é comum, né? Aqui a gente é um ministério que é novo, mas eu sei que o Senhor tem promessas de crescimento. Aí começa a crescer em número, em pessoas. Aí foi o que aconteceu aqui. O evangelho começou a ser disseminado, começou a crescer o evangelho. A igreja começou a crescer. Aí começou a haver discussão entre os gregos, porque as viúvas dos gregos não estavam sendo tão bem assistidas como as viúvas dos hebreus. Então começou a haver um confronto aí. Não, calma aí, isso não tá muito certo, não. Estava havendo uma má distribuição na divisão nesse momento aqui. Aí, olha o que os apóstolos vão falar. E os 12 são os 12 apóstolos, aqueles que andaram, os 12 discípulos que andaram com Cristo, tá bom? Eu até, no domingo passado, eu comecei falando e esqueci. Porque a irmã Iris me fez essa pergunta, porque o Senhor andou com 12, né? Por derradeiro, depois veio o apóstolo Paulo, que ficou 12 mais 1, né? 13. Mas um desses 12 o traiu, que foi Judas. Ele desceu diretamente para o inferno, não foi isso que a palavra fala? Mas ela me fez essa pergunta mas você falou que era 12, mas um foi embora. Mas a palavra descreve que o Senhor elege outro, né? Tiraram sorte pelo Espírito ali, levantou a Matias, né? E ele entrou no lugar de Judas. Só que Judas, ele morreu sendo apóstolo. A palavra fala que ele foi com seu apostolado para o inferno. O dom de Deus, a palavra fala, não lembro bem qual carta está, os dons de Deus, eles são irretratáveis, são irrevogáveis. Se Deus te deu, meu irmão, é seu. Agora, o que você vai fazer com ele, aí é contigo. Mas se você é profeta de Deus, você é profeta toda a sua vida. Se você vai se desviar do caminho, você morre sendo profeta de Deus. Se você é um pastor, é irrevogável, é irretratável aquilo ali. O Senhor te deu. Ele, como muitos falam, não, mas o Senhor toma para ele de novo. Olha, os dons, a palavra diz, depois eu até vou procurar e vou mostrar para os seus irmãos para não ficar só nas minhas palavras. Os dons de Deus são irrevogáveis, são irretratáveis. Não se mexe nisso daí. O próprio Judas é um exemplo claro disso, que ele morreu com seu apostolado. Foi diretamente para o inferno. E aos 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Os apóstolos aqui, cuidando das coisas mais sérias, das coisas mais espirituais, em relação ao entendimento da palavra, as revelações dos acontecimentos futuros, ele falou: olha, não é razoável isso, não faz sentido a gente deixar essas coisas para cuidar de coisas básicas. Calma aí, vamos resolver esse negócio. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Meu irmão, começa a pegar aqui. Eu estou no capítulo 6, versículo 3. De Atos, perdão. Olha só o que os apóstolos concordam. Escolhei 7 varões dentre vós, cheios do Espírito Santo e
de sabedoria. Eu não vou nem anotar isso, mas, meus irmãos, para aqueles que querem ser diáconos, precisa ser cheio do Espírito de Deus e de sabedoria. Não tem como dar um jeitinho para essa história. Não tem como você tentar maquiar isso daí. Ou você é ou você não é. A palavra fala que não pode uma fonte jorrar dois tipos de água. Ou é água salgada ou é água doce. É assim que é assim que funciona no reino. Não se pode dar um jeitinho nisso daqui. Para você ser isso daqui, você precisa ter. Deixa eu anotar para ficar bem. Vou botar aqui cheio. Meu irmão, na verdade é para tudo, né? Mas esse daqui já tá na hora? Não, tá quase 6h20. Mas em especial que eu tô falando desse daqui, precisa ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Foi isso que os apóstolos concordaram. Lógico que foi o Espírito de Deus junto com eles ali, concordaram acerca disso. E isso é uma coisa que vai de conta daquilo que a gente falou, ser espiritual. Porque ser espiritual é ser cheio do Espírito de Deus. Então, eu quero desempenhar uma função no reino. Eu estou cheio de disposição. Eu fui batizado, eu recebi o Espírito de Deus. Poxa, os meus caminhos foram endireitados. Eu quero ser útil. Isso é bom que assim seja. Mas precisa buscar isso aqui, ó. Sabedoria, ela vem de Deus. Porque a palavra fala, aquele que quer sabedoria, aquele que está falta de sabedoria, peça a Deus. Porque do alto ele dá sabedoria aos homens. E a sabedoria, ela vem com conhecimento da palavra, meu irmão. A palavra fala que nós nos tornamos mais sábios do que os sábios, mais sábios do que os professores. Você pode ter certeza disso. Esses professores de faculdade, de ensino médio, meu irmão, quando você tem conhecimento da palavra, filósofo, coisa parecida, quando você tem conhecimento da palavra, você é mais sábio do que todos esses, porque essa sabedoria aqui, ela é divina. A sabedoria deles é carnal. Então, você busca, para ser isso daqui, você busca isso aqui, ó. Então, qual é o meu dever? É ser cheio do Espírito de Deus. Eu vou começar a orar, vou começar a jejuar, eu vou começar a buscar o Senhor, vou começar a ler a palavra. Eu quero ter uma rotina diária de ler as Escrituras, porque vai me acrescentar sabedoria e o Espírito de Deus vai agir em mim, vai atuar na minha vida a ponto de eu ser cheio do Espírito, eu ser cheio de entendimento da palavra para desempenhar essa função. Eu falo isso, meus irmãos, porque no Brasil, quando eu era jovem, rapidamente esse testemunho, quando eu era jovem, a gente tinha um galpão de um tio meu, uma distribuidora de ração, e lá tinha um galpão, e lá tinha um espaço mais vazio, e a gente fazia muitos cultos ali, porque era muitos jovens na época, e às vezes a gente tinha sábado à noite que não tinha nada para fazer, então a gente queria ocupar nosso tempo, e eu com mais alguns irmãos ali, a gente fazia cultos à noite e dava muitas pessoas. E numa dessas tinha um primo meu que era do mundo. E no final desse culto, né, desse ajuntamento que a gente fazia, no final desse culto a gente ficava conversando ali e o meu coração começou a esquentar a palavra. Eu comecei a falar da palavra para ele, tinha mais alguns irmãos, e eu comecei a falar, e aquele meu primo ali caiu em choro, se arrependeu, se converteu naquele momento ali. Foi uma alegria só. Passou, acho que não passou 2 dias. Ele veio em minha casa com uma folha cheia de planejamento. Olha, ele feliz, né, porque tinha acabado de se converter, e ele veio cheio de boas ideias, de querer atuar na congregação. Olha, eu estou com uma ideia de implantar uma peça aqui, fazer assim, a gente podia fazer isso, fazer aquilo outro. Aí eu olhei, eu fiquei vendo ele, assim, observando ele falando, cheio de disposição. Mas o Espírito falou, não é momento para ele fazer isso, porque não faz sentido. Ele nasceu agora. Eu vou pegar numa espada? Não faz sentido, meu irmão. Eu preciso me alimentar primeiro, preciso crescer, robustecer, como a palavra fala,
para eu poder entrar na frente de batalha. Eu falei, fulano de tal, guarda essa daí, vamos começar a ir no monte, vamos começar a orar, vamos começar a buscar o Senhor, porque essas ideias são boas, legal, mas calma, uma coisa de cada vez. Meu irmão, não deu 2 meses, ele se esfriou novamente. Foi só uma alegria momentânea e se esfriou. Imagina se o pastor, as autoridades na frente já dá oportunidade para ele ali, uma pessoa despreparada. E é assim, eu sei que isso é normal, isso é comum. Às vezes a gente aceita Jesus, é batizado, a gente quer desempenhar, quer fazer. Isso é bom. Mas bom é quando você está cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Porque uma coisa é certa, para eu terminar aqui. Uma coisa é certa, meu irmão. O rei Davi, ele foi ungido quando era menino. Ele estava de trás das malhadas de seu pai. Samuel chama ele, o unge na idade ali, não sei se era 17 anos, não lembro bem. 17, né? 17 anos, meus irmãos. O rei Davi, em toda a sua juventude, a palavra descreve, ele não pecou. Ele não pecou no sentido assim, de uma queda. Ele andou, ele lutou com um leão, venceu, ele lutou com um urso, venceu, lutou com um gigante, venceu. Ele cantava, o espírito imundo saía, e era uma vida maravilhosa. Esse aqui, ele levou 30 anos para ser rei, mas ele já tinha sido ungido rei lá atrás, na sua juventude. Para Deus, ele já era rei, meu irmão, porque o Senhor já tinha deposto Saul há muito tempo. Mas isso levou um período de 30 anos. Em 30 anos, ele foi lutar com um gigante, ele foi lutar com um urso, ele foi lutar com um leão, ele foi ter experiências com Deus que só ele sabe o que ele passou, para chegar a ser um comandante em chefe do exército do Deus vivo, para ser príncipe do exército de Deus, para ser rei de Israel. Mas uma coisa aconteceu, ele não pecou em toda essa trajetória aqui, mas quando ele chegou aqui, ele pecou. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você pecar, errar, estando você se fazendo discípulo. Outra coisa é você errar estando nessa posição aqui. Meu irmão, o pecado de Davi trouxe um mal irreparável à nação de Israel, porque ele estava como cabeça do seu povo. Se ele tivesse errado aqui, não estou falando que tem que errar aqui, se ele tivesse errado aqui seria uma coisa, mas errar estando nessa posição aqui, meu irmão, é um perigo muito grande. Por isso a gente tem que amadurecer, se fortalecer, ser cheio do Espírito e sabedoria para desempenhar essas funções. Então, um dever de casa para aqueles que estão querendo buscar isso e vão receber essa unção, meus irmãos, se fortalecem no Senhor, busque experiência no Senhor, porque uma coisa é certa, o Deus que a gente serve quer se aproximar do homem. Ele fala, achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós outros. Não tem impedimento nenhum para ele se achegar a nós. Amém? Vamos terminar aqui em nome de Jesus. Depois